Boa noite, Lúcia Roberta, Regina, Ana Clécia, Marciana. Sejam Boa todas, noite. sejam todas bem-vindas, né, à nossa disciplina de Corpo, Ambiente e Educação. Como eu disse na aula passada e também comentei no grupo de WhatsApp, hoje nós vamos entender um pouco o que são agendas institucionais internacionais, tá? O que é uma Agenda 21, o que é uma Agenda 2030. Quando vocês se deparam, né, com esses termos, isso já sugere o quê? O quê para vocês? Regina, Ana Clécia, o que seriam essas agendas? E, no meu entendimento, eu acho que essas agendas foram eventos marcantes para o desenvolvimento de determinada coisa. Um exemplo, o meio ambiente. Foram eventos marcantes que teve contribuição de várias pessoas que se destacaram para trazer desenvolvimento para o meio ambiente. Eu acho que é isso. Ok. Vou passar um videozinho rápido. Vocês estão vendo? Sim. Sim. É bem simples para a gente entender, né? Estamos, tô bem. Fica comigo que eu vou te contar. A Agenda 21 foi um documento construído na Rio 92 ou Rio 92. A Rio 92 foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1992 e reuniu, além da sociedade civil, ONGs, gestores públicos e presidentes do mundo inteiro. Todos eles reunidos pensando na qualidade de vida, na preservação do meio ambiente e o que seria necessário que todos os países e pessoas fizessem para preservar a qualidade de vida no planeta Terra. Uma das metas foi que cada país deveria construir a sua Agenda 21. O Brasil construiu a sua própria agenda e foi com base nela que todos os estados e muitos dos municípios desenharam atividades de educação ambiental, atividades culturais, pensando na preservação do meio ambiente no país. De lá para cá, muita coisa aconteceu e essas metas foram revistas e vão sendo revistas de tempos em tempos, até porque parte delas são alcançadas, outras precisam ser atualizadas. No ano de 2000, a ONU, novamente numa reunião mundial, determinou 8 objetivos para o desenvolvimento do milênio. Entre eles, a gente tem a preocupação com a educação, a preocupação com a qualidade de vida da gestante, acabar com a fome e a miséria. Por que só 8 objetivos? Porque eles eram os mais urgentes naquele momento, no ano de 2000, que todos os povos do mundo deveriam se preocupar com eles. Recentemente, as metas foram revistas novamente. No ano de 2015, surgem então os ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, focados naqueles primeiros 18, alguns ampliados, que fazem com que os países, as pessoas e cada localidade, cada cidadão pense o que precisa ser feito para melhorar o mundo e a qualidade de vida. Enfim, a gente tem uma Agenda 21 como origem de objetivos e coisas que a gente precisa realizar para que o mundo seja melhor habitado e a qualidade de vida permaneça para todas as pessoas. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você ter acesso tanto à Agenda 21 quanto ao ODM e o ODS. Assim você pode se aprofundar no assunto, conhecer exatamente todos os objetivos e coisas que você, como cidadão, pode fazer em prol da qualidade de vida do planeta. É isso, gostou? Deixa um like pra gente. Liga o microfone. Obrigado.
Deu para entender o que é a Agenda 21, mais ou menos, assim, pelo menos para ter uma ideia? Mais ou menos. Normalmente, mas o mesmo do vídeo foi meio complicado, tá saindo duas vozes. Pois é, porque o microfone estava ligado, tem que desligar, senão dá o eco. Mas deu para, pelo menos, ter uma ideia geral. Quem poderia me ajudar aí na formatação do que foi, do que é a Agenda 21? Quando é que ela surgiu, com qual objetivo? Pode falar. Vocês estão doidos para falar. Não vê a hora, né, de falar? E Pode fala falar. logo aí. Pode dizer. Para eu partir da fala de vocês, por favor. Eu passei os textos também, né, para vocês lerem. Eu acredito que vocês priorizaram. Todo mundo aqui é muito assíduo, né? Tá um pouco assim desse povo aqui. Eu gosto bastante dessa assiduidade. Diga lá, Lúcia Roberta, o que é que você entendeu? Eu acredito que mesmo tendo a qualidade aí comprometida, mas deu para se entender mais ou menos do que se trata uma agenda, né? 21 ou 20. Não entendi o que se trata a agenda nesse termo aí, não. O que eu entendi aí é que vários países, várias pessoas estão preocupadas com o clima, estão preocupadas com tudo, né? A natureza. E acaba que eles estão se reunindo para poder discutir e ver o que é que fica melhor. Pronto. Você mais ou menos desenhou, né, o que já aconteceu. No vídeo foi tratado e também, de fato, a Agenda 21 foi um documento. Então, é importante se ressaltar isso. Agenda mesmo, um documento formal, né? Documento que iria regulamentar, orientar a agenda, ou seja, as ações de gestão ambiental dos países. Quando essa agenda surgiu? A Agenda 21, na Eco 92. Deixa eu aceitar aqui essa pessoa. É a dona Andressa. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda. Deu certo aí, Andressa? Você conseguiu entrar? Deu sim, professor, deu certo. Pronto. Ok. Então, a Agenda 21 foi um documento internacional construído a partir da Eco 92. Eu acho que vocês lembram que eu tratei com vocês, né, sobre a Eco 92 quando eu passei, explicitei, apresentei a disciplina para vocês, não foi? 92 foi um evento realizado no Rio de Janeiro, onde chefes de Estado se reuniram para criar soluções para o meio ambiente, como disse a Regina. Deixa eu compartilhar um conceito aqui de uma professora de biologia sobre a Agenda 21 com vocês. E aí vocês vão aprimorando cada vez mais esse conceito, tá bom? Ok. Beleza. Então, a Agenda 21
foi um documento internacional que os países construíram, chefes de Estado se reuniram no Rio de Janeiro, autoridades com especialistas, para falar sobre as condições do planeta e criar estratégias, né, para melhorar a questão da gestão ambiental. Então, é um documento assinado, que foi assinado por 179 países durante a Expo 92, que foi a conferência que aconteceu no Rio de Janeiro. Qual era o seu principal objetivo? Ivo, só repete quantos países foram? Como? Quantos países foram que assinou? 179. Ah, tá bom. Tá ruim a imagem aqui, que tá aqui no texto, ó. É porque fica pequenininho, né? Então, esses 179 países se reuniram na Expo 92 para criar soluções para os problemas socioambientais mundiais, baseando-se nesse lema aqui, ó. Isso aqui é para vocês colocarem no descanso de tela do computador de vocês. Pensar globalmente e agir localmente. Esse foi o grande pensamento norteador dessa agenda. Como o próprio nome já propõe, a agenda é algo a ser cumprido, concorda? Eu até coloquei aquele questionamento no WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp. Quando nós temos uma agenda, nós temos uma pauta, nós temos uma ação a cumprir. Então, a Agenda 21, na verdade, é uma antecipação, é um planejamento para a execução de algumas ações. Esse documento foi importantíssimo, porque ele buscar o alinhamento entre desenvolvimento econômico e cooperação ambiental e social. Lúcia Roberta e as demais, parece que desenvolvimento econômico não tem dialogado bem com as questões ambientais, né? Infelizmente, por conta da iniciativa privada, do buscar o lucro desenfreadamente. Governo. Oi? Do governo, culpa deles, dos governantes. Culpa, muitas vezes, das autoridades. Eu sei que a agenda ambiental, ela é de toda a sociedade civil, né? Mas o governo tem que realizar políticas públicas, inclusive de educação, no sentido de conscientizar a população nesse sentido. Acontece que os grandes crimes ambientais, as intervenções no meio ambiente, não é feita necessariamente pelo cidadão comum, e sim por grandes empresas. E quando uma catástrofe acontece, por conta dessas ações, elas são de grande magnitude, como o rompimento de uma barragem, como o derramar de óleo no oceano, como muitas vezes o rompimento de um rio ou de uma lagoa, ou mesmo do próprio oceano, de partes do mar para a construção civil, né? E aí traz implicações importantes ali para aquele meio ambiente. Construções de estradas dentro de reservas ambientais, passagem de rede elétrica, né, por áreas verdes, essas e outras questões que fazem parte, né, do desenvolvimento econômico, muitas vezes traz problemas de cunho ambiental que reverbera sobre a sociedade depois. Não é porque a natureza, ela cobra, pode até demorar, mas ela cobra a intervenção do homem quando ela é feita de maneira predatória. Licença, Micael está pedindo para entrar. Ih, deixa eu falar um negócio que eu estou lembrando. Fala aí.
Tô falando aí, agora eu lembrei que estava passando no Jornal Nacional semana passada em relação a umas construções sem autorização lá no Rio de Janeiro, né? Inclusive, uma das construções, que é nos bairros mais periféricos, né? O prédio caiu e matou um pai, um filho, e a mãe estava muito, muito mal, né? Aí estava passando essa reportagem. Aí, eu não sei, eu não estou lembrando a nomenclatura que ele chama, que é aquelas pessoas poderosas lá da comunidade, que constrói irregularmente. E a prefeitura não tem controle sobre isso. Aí uma parte lá da comunidade, que era toda florestada, e eles já estão invadindo esse espaço e já construindo, e a polícia vai lá e aquela situação. Aí, você falando aí, eu lembrei. Com certeza. E aí vamos entender, e aí eu gostaria que isso ficasse muito bem consolidado na cabecinha de vocês, porque um pedagogo ele precisa compreender muito essas questões, sabe por quê? Porque vocês são responsáveis pela educação ambiental na idade mais tenra, né? Eu me refiro à educação ambiental formal, né? Aquela que acontece na escola. É o pedagogo que vai trabalhar a educação ambiental para as crianças da educação infantil, do ensino fundamental 1. Então, a Agenda 21, só para que vocês entendam, eu já compartilhei para vocês o documento, aí lá vocês podem fazer a leitura para aprofundar como ele é implementado, né? Compreender essa relação que existe entre o documento e a aplicação. O que ele traz de força, né? E de organização para que os países, os estados, os municípios, o governo como um todo, né, possa se organizar no sentido de fazer uma boa gestão ambiental. Então, assim, basicamente, esse documento ele busca esse alinhamento para que haja uma boa relação entre o desenvolvimento econômico e a cooperação ambiental e social. Não tem como pensarmos no mundo sem desenvolvimento econômico, né? Sem a iniciativa privada. Estamos numa sociedade capitalista, e a sociedade capitalista, ela é montada em cima desses padrões, não é? Então, assim, muitos estudiosos, né, eles dizem que a sustentabilidade é um conceito muito difícil de ser vivido num contexto como o nosso, mas muito mais difícil é parar de debater, muito mais difícil é você parar de fazer o mínimo. Entendeu, Lúcia Roberta? Eu não posso, como você disse em sua fala, é culpa dos governantes, eu concordo com você, mas muitas vezes a sociedade civil, com base nessa fala, justifica o seu próprio ato errado também, quando ela poderia fazer o certo. Com certeza, que não fica longe da gente. Exatamente. Não fica longe da gente, né? A gente tem muito exemplo na nossa cidade. Muito. Iguatu é uma cidade que, infelizmente, tem trazido vários prejuízos para a questão ambiental, porque a nossa cidade, gente, o nosso município é localizado numa região muito rica em água, né? E hoje a maioria das lagoas que existia na cidade, né, no município, foram aterradas. Mas nós ainda temos, se eu não me engano, nós ainda temos 11 lagoas. Eu acredito que em torno de 8 lagoas ainda na área urbana e 2 lagoas pega um pouco da área rural. A cidade, ela foi construída exatamente porque tinha água. Oi? Eu ia dizer, só Deus sabe até quando, né? Só Deus sabe até quando.
Então, essa agenda ela é composta de 40 capítulos e foi dividida em 4 ações para tratar esses temas aqui, ó. Pobreza, consumo, sustentabilidade, saúde, atmosfera, juventude, etc, etc, etc. Só estudando na íntegra que vocês vão ter mais familiaridade com esse documento. Porque eu quero mesmo falar de outra agenda, porque a Agenda 21, ela foi uma base para outra agenda, né? Que é a Agenda 2030, que é a agenda mais atualizada. Vocês já ouviram falar na Agenda 2030? Não. Quem já ouviu? Eu não. Antes de entrar falando da Agenda 2030, vocês não ficaram curiosos, ou curiosas, porque só tem mulher aqui, né? De saber por que essa agenda tem esse nome? Ivo, eu acho que tem alguma coisa a ver em relação aos anos 2020 a 2030. Eu acho que é tipo assim, claro, uma agenda, uns planejamentos que ocorram durante esses anos, entre os anos 2020 e o ano 2030. Exatamente. A Agenda 21 tem a ver com o século. Por que 21? Ela foi construída ainda no século 20, né? Porque 1992 ainda estava no século passado, concorda? Nós ainda estávamos ali Sim. no século 20. Então, como era a reunião ali daqueles países em torno dessa temática de sustentabilidade, eles deram esse termo, pensando num século diferente. E aí chamou a agenda de Agenda 21, que se referia, no caso aí, às preocupações com o futuro agora, a partir do século 21. Então, esse documento foi assinado, inclusive o Brasil, né, foi o anfitrião dessa conferência, como eu já falei, e o Brasil criou uma Agenda 21 e eu passei essa agenda para vocês. O que vocês têm lá no grupo de WhatsApp é a própria Agenda 21, onde o Brasil sistematizou várias ações para trabalhar essa agenda. Beleza? Ok. Vamos lá. Vamos para a Agenda 2030. O que seria essa Agenda 2030? Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Boa noite, Gilciliane, Ionara, Micaele, que entraram depois, a Andressa, sejam bem-vindas. Eu aceitei a Gilciliane, mas ela não entrou. Ela vai pedir de novo, né? Se ela pedir aí no WhatsApp, vocês me avisem, porque às vezes não aparece o sinal. Mas tá aí, a doutora Gilciliane já conseguiu entrar. Como o próprio nome disse, Regina, agora sim você está mais ainda certa, a Agenda 2030 é uma meta, né? A meta até 2030. Então, nós temos uma agenda que foi denominada Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. Então, essa agenda, a Agenda 2030, é, na verdade, uma declaração global, né? É a nossa declaração global de interdependência. Reconhecemos nessa agenda a relação de interdependência que nós temos. Então, em setembro de 2015, 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas se reuniram em Nova York e reconheceram que a arrecadação da pobreza
melhor, a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Vocês sabiam disso? Que essa grande meta, a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e também é indispensável para o desenvolvimento sustentável? Sim ou não? Sim, Iva, agora deixa eu dizer, eu acho que quando foi construída essa agenda, assim, não estava no tempo de pandemia, né? Aí agora, com a época dessa difícil de jeito, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado, né? Para colocar em prática, Pior. né? Pouquinho pior. Eu vou Um pouquinho até, pior. enquanto você comenta aí, colocar logo esse link no grupo de vocês. Pois é, essa agenda foi uma continuidade, agora ela construiu metas e estipulou objetivos, o que ficaram denominados como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos, deixa eu botar aqui, ODS, né? Então, a Agenda 2030, tá aqui, ó, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos que vou mostrar para vocês, e eles estão, inclusive vocês vão ver que vocês já viram esses objetivos. Eles estão estampados em propagandas, em camisetas, eles estão em toda parte, porque todo mundo fala sobre eles. Difícil é sua implementação, mas a organização desses objetivos foram importantíssimo, pelo menos, para se colocar a sustentabilidade na pauta internacional, né? Colocando isso como prioridade. A Agenda 2030 é um plano de ações para as pessoas, é o chamado PPP, Pessoas, Planeta e Prosperidade. Isso no próprio preâmbulo do documento diz que a agenda é desenvolvida por pessoas em um planeta que almejam a prosperidade. Mas a prosperidade aqui é a prosperidade respeitando o conceito de sustentabilidade, buscando fortalecer a paz universal. Não existe paz com fome, não existe paz com pobreza extrema. Eu acredito que vocês de vez em quando vê o que acontece ali nos Estados Unidos, aquelas prisões de pessoas que vão tentar a sorte no país americano. Quem já viu? Tá? Eu acho que todos vocês já viram, não é? Já. Por que aquilo acontece, será? A imigração. E será se é porque ali acho que eles acham que ali naquele país vai dar mais oportunidade de vida para eles. Porque assim, tem umas situações que os países de onde eles estão vindo, né? É uma tristeza, é guerra, é fome, é tudo mais. Então ali eles estão para ou vida ou morte, né? Vocês acham que a democracia favorece o desenvolvimento sustentável e também a melhor distribuição de renda? note. Não? Por quê? Onde nós temos maior índice de pobreza extrema? São em países de governo totalitarista ou são em países de governos democráticos?
Aí fica a reflexão, né? Aí é muito relativo, porque tem países democráticos também que estão nem aí, que só tem nome de democracia, mas isso, na verdade, não existe, só no papel. Muito bem. Mas a democracia, né, Lúcia Roberto, no caso aí você já está reconhecendo que se ela fosse efetivada, né, minimamente nós teríamos mais distribuição de renda. Porque pelo menos em países democráticos as pessoas podem falar, as pessoas têm liberdade de expressão, elas podem se manifestar. E aí, existem forças-tarefas que que se organizam dentro desses países, como o próprio Ministério Público, né, o governo, quando ele é democrático, ele é obrigado a implementar políticas públicas, enfim, o Estado ele tem mais de realmente implementar o desenvolvimento sustentável quando ele tem uma linha democrática. Mas você pode estar dizendo, mas tem países que são ricos e tem monarquia, né? Por que isso acontece? Mas nos países latinos, como é o caso que nós aqui pertencemos, né, os países latino-americanos, o Brasil, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, muito pior seria se nós não tivéssemos uma democracia em nosso país. Aqui tem pobreza extrema? Tem. Tem divisão? Tem exclusão? Tem. Tem muita pobreza mesmo. Existe uma discrepância muito grande entre aquele que é mais rico e aquele que é mais pobre. Mas eu acredito que se nós não tivéssemos uma democracia, isso seria muito pior. Então, dentro desses 17 objetivos, existem as metas, que são 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos dentro do limite do planeta. Então, são objetivos e metas claras. Esse documento, ele é perfeito. Difícil é sua implementação. Vou até mostrar aqui para vocês os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos aqui na base, deixa eu aumentar aqui mais a tela, em defesa da biosfera, que aí entra terra, entra mar, né? entra floresta, solo, água, toda a biosfera, né? Aí mais acima nós temos a defesa da sociedade. E aí vem erradicação da pobreza, habitação, a questão do desenvolvimento mesmo nas cidades, a infraestrutura, saúde, educação e tudo mais. E depois nós temos lá em cima a economia, né? Vamos entender melhor essa agenda. Vamos lá, vamos mostrar aqui os ODS. Tá aqui eles, ó. Em primeiríssimo lugar, está a questão da erradicação da pobreza, né? Veja que um elemento está muitas vezes ligado ao outro. Por exemplo, fome zero e agricultura sustentável. Então, todos os países do mundo, aqueles que assinaram essa agenda, né, esse documento, esse compromisso, quase 200 países, se comprometeram em melhorar a sua legislação, porque assim, pense vocês, qual seria a estrutura mínima favorável
para a implementação dessa agenda? Na cabeça de vocês, meu Deus, quando vocês têm uma agenda, quem tem uma agenda aqui? Todo mundo tem uma agenda? Mesmo que não seja escrita, mas tem, assim, uma organização do que vai fazer? Sim. Quando você tem uma agenda, você precisa de quê para executar essa agenda? Datas, Datas. os eventos que a gente vai participar, né? Muito bem. E nós precisamos, além das datas, que é a própria organização, nós precisamos de algumas condições. Na cabeça de vocês, tendo uma agenda desse tamanho aqui, com 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, o que seria preciso em uma nação como a nossa, aqui no Brasil, para a implementação dessa agenda? A distribuição de renda, né? A distribuição de renda, Lúcia Roberta, é a própria agenda. Mas o que é que poderia ser feito para chegar a esse objetivo, atingir esse objetivo? Vão pensando aí, tá? Tinha que sair do papel e colocar em prática, porque se tiver só o planejamento e não tiver a prática... Criar associações de bairros. Ok, olha aí, começando, o Gilciliano desencadeou aí o pensamento, Lúcia Roberta complementa, bem, é preciso tirar do papel. Agora, esse tirar do papel exige condições, né? Vamos conhecer melhor e vão ficando com esse questionamento, e aí vocês vão entendendo como é que os países podem... Eu enxergo 3 grandes elementos que são primordiais para que qualquer país do mundo possa implementar, não só essa, mas todas as agendas, tudo que ele planeja. Então, o objetivo primeiro é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Era uma meta, isso aqui deveria se acabar até 2030. Eu não sei se a gente está caminhando para isso, porque quando acontece uma pandemia, como aconteceu agora, e há o empobrecimento da população mais pobre, inclusive há um empobrecimento também da classe média, que já tinha galgado, né, uma certa ascensão, nós temos aí um sério problema. No ano 2000, o mundo comprometeu-se, que aí foi quando foi feita a agenda, em reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza. Até 2015, a pobreza havia sido reduzida significativamente. Olha só, o acesso, olha aqui, começando as coisas a clarear. O acesso ao ensino básico e os resultados da saúde melhoraram, bem como foram realizados progressos na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres. No entanto, a erradicação da pobreza ainda é algo muito longe. Muito longe mesmo. Olha só um dado interessante aqui, ó. A erradicação da pobreza extrema continua a ser um desafio, com mais de 700 milhões de pessoas vivendo globalmente, com menos de 1,90 dólares por dia, e mais da metade da população global vivendo com menos de 8. Então, é algo assim, muito distante ainda de ser atingido, né? Um mundo que está crescendo aí, em termos de população, tem esse desafio. A Agenda 2030 reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas é, com certeza,
o maior desafio. Sabe por quê, pessoal? Porque vai mexer nos ricos. Não tem como levar uma pessoa a ascender de uma classe inferior para uma superior sem que tire a riqueza de alguém que está concentrada, né, em pequenos grupos no mundo. Dentro desse objetivo, ó, como é bem organizado. Dentro desse objetivo, aí tem as metas. Ó. Deixa eu só mostrar uma aqui para vocês. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques econômicos, sociais e ambientais. É muita coisa. Não é mesmo? E nós temos esse outro aqui, ó, Fome Zero e Agricultura Sustentável, porque esse aqui, pessoal, ele tem não somente o objetivo de acabar com a fome, mas também ter a própria segurança alimentar e a melhoria da nutrição das pessoas e promover também uma agricultura sustentável. Já estão começando a entender que condições seriam necessárias para isso? Assegurar uma... Como aí? Já estão pensando aí como é que isso seria possível? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. A meta, gente, não é só saúde, é saúde e bem-estar. Isso inclui saúde psicológica, saciedade, não é? Para que se possa atingir essa meta, esse objetivo, aí tem também as metas, ó, dentro do objetivo. Até 2030, reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para alerta precoce, redução de riscos, e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde. Estamos numa pandemia. Em pleno pandemia, com muita gente ansiosa, depressiva e tudo mais, né? E a própria pandemia já mostra que essa meta de alerta, ela não foi atendida. Olha, para vocês entenderem, quando a Covid-19 foi descoberta lá em Wuhan, na China, né? Na cidade de Wuhan, na China, já havia passado meses. Mas como lá é um país muito fechado, não houve abertura da Organização Mundial de Saúde para fazer uma investigação. Apenas mortes misteriosas acontecia em pessoas ligadas àquele mercado lá. Eu acredito que vocês tenham visto, naquele mercado de animais e etc. Simplesmente isso. Mas quando foram investigar, quando deram abertura, né, para a investigação, verificaram que era um vírus da família do corona. Só que o vírus já tinha escapado. E aí, mesmo a Organização Mundial da Saúde reconhecendo, dando à Covid-19 o status de pandemia, que é o alerta mundial, ainda muitos países continuaram resistindo com relação às medidas de proteção e as medidas que nós já sabíamos como se fazia, porque não é a primeira pandemia mundial, né? Não é a primeira pandemia. Então, o Brasil, por exemplo,
Aqui nós nunca tivemos um lockdown. Lockdown só no documento. Porque lockdown de fato, nós tivemos em alguns países da Europa. Nós tivemos na própria China. Lá sim teve lockdown. Ninguém sai, ninguém entra, todo mundo fica dentro de casa. Lockdown, gente, ninguém pode sair de casa. Só em casos de medidas extremas. Aí vai criando um sistema, compras online, supermercado abre só em extrema necessidade, fila, distanciamento, lockdown é lockdown. Aqui em Iguatu, na nossa cidade, aqui nunca teve lockdown mesmo. Ainda que tenha lá no documento lockdown, mas nunca nós tivemos um lockdown efetivo. Ivo, e é preciso mesmo um lockdown, nunca se controlou uma pandemia sem distanciamento social. Eu não sou nenhum especialista da área da saúde, mas não sou ignorante para não saber, né, que como os vírus, principalmente da família do corona, são vírus que nós absorvemos pelas vias respiratórias, é óbvio que se eu estou respirando aqui e o vírus ele vai nas partículas da minha respiração e alguém inala, ou você pega numa superfície que está o vírus, leva o olho, leva a boca, é evidente que vai haver uma contaminação. Então, assim, nota-se que o próprio mundo, as metas que foram criadas para essa saúde, que é, na verdade, uma saúde segura e um bem-estar, não foi possível. E como mesmo você estava dizendo, além das que podem vir outras, né, nós já tivemos a primeira onda, a segunda onda, se fala de uma terceira, e se fala da iminência de uma outra pandemia, né? E até agora, essas previsões negativas, ditas pelos cientistas, todas elas aconteceram. Maremoto, terremoto, degelo das geleiras, né? Furacões, tudo isso foi previsto pelos cientistas. E associando isso ao aquecimento global, mas mesmo assim, o homem continua colocando dióxido de carbono na atmosfera, com seus carros nas ruas e com as suas fábricas, e queima de combustíveis fósseis poluidores, né? Infelizmente. Ivo, nessa parte também de saúde e bem-estar tem a ver com a agricultura também, né? Que é essencial também. Sim, aí assim, claro, tem a ver porque assim, as metas, elas estão, os objetivos estão interligados. Veja só aqui o da agricultura, que está no objetivo 2, né? Ó, fome zero e agricultura sustentável. Tá certo. Né? Garantir a agricultura sustentável. Agora, a agricultura sustentável, ela está ligada à saúde também. Porque nós também adoecemos, Lúcia Roberta, pela ingestão dos agrotóxicos, né? Então, a meta, que é a meta da saúde, está ligada também à agricultura sustentável. Como é que eu vou atingir, né, o objetivo de ter saúde se eu consumo alimentos que me fazem adoecer? Por isso que tem a meta, né, ligada também à agricultura. Mas, graças a Deus, gente, nós temos muitas... Também não vamos falar só das coisas negativas, né? Por exemplo, mortalidade infantil diminuiu. Em alguns países, no Brasil, a gente é um exemplo, né? Da diminuição, da redução da mortalidade infantil. A desnutrição também, né? Que era muito antigamente. Muito, né? A desnutrição... A própria redução também da morte materna e outras doenças como a malária, a tuberculose. Estudos apontam que essas doenças, elas estão voltando, né? Porque a gente se concentrou tanto na Covid-19 que foi relaxando nas políticas que já vinham acontecendo.
não só relaxando, mas também o próprio SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele não suporta, ao mesmo tempo, implementar, por exemplo, uma pessoa que tem tuberculose, que ela tinha uma consulta marcada e o hospital virou um hospital de referência da Covid-19. Ela vai para lá para contrair a Covid? E aí vai depois da consulta, né? Enfim, a pandemia um pouco que acelerou e dificultou aí as políticas públicas que já vinham sendo implementadas. A própria vacinação, né, de algumas campanhas ficaram comprometidas, mas graças a Deus que agora está acontecendo a campanha da Covid de vacinação e, ao mesmo tempo, nós estamos tendo também a vacinação da gripe, né? Então, graças a Deus, a gente tem aí essas duas políticas acontecendo ao mesmo tempo. Só um dado aqui para vocês entenderem, né, melhor. Em 15 anos, o número de pessoas infectadas pelo HIV caiu, olha que interessante, tem coisas positivas também, né? Caiu de 3,1 bilhões para 2 milhões e mais de 6,2 milhões de vidas foram salvas da malária. E malária já foi uma coisa séria. Hoje, malária é uma coisa rara, né? É uma coisa rara. Não acontece com grande frequência. Mas nós temos ainda o câncer, que está matando muito. Não temos estudos ainda, mas a pandemia pode ter prejudicado o próprio tratamento do câncer. Não que a Covid tenha uma relação com o câncer, mas o Sistema Único de Saúde, como eu já ressaltei, ficou sobrecarregado, as cirurgias não foram feitas, né? Quimioterapias foram adiadas ou não foram feitas, e pessoas tiveram agravamento da doença, ou a não descoberta da doença, né? Aí vamos para a nossa área. Será que nós atingimos a esse grande objetivo, que é a educação de qualidade? Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Grande objetivo, não é não? Como é que nós estamos nesse objetivo? Estamos indo de boa, né? Eu acho que está melhorando. Estamos melhor. Não, Nossa, a educação educacional é grande. Como é? Essa pandemia, o retrocesso educacional é grande. A pandemia, porque, ó, quando se fala equidade, né, educação inclusiva e equitativa, está falando de equidade, é que pelo menos possa chegar, ser distribuída a todos. Agora, infelizmente, nós temos pessoas que não têm acesso à internet, né? E aí a educação remota, ela vai chegar apenas a um grupo de pessoas. E a própria educação remota, ela é um pouco limitada. Na educação superior, tem suas vantagens, né? Mas na educação básica, o pouco contato com o professor, com aquele convívio de escola, pode gerar uma certa até apatia para o processo. Mas estamos com esse objetivo aqui, até 2030, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Ivo, na tua opinião, tu acha que esse próximo semestre, esse ano, volta às aulas presencial, não, né? Eu acredito que volta no mínimo híbrido, Uhum. né? Porque tá
porque já está sendo vacinado, né? Os professores estão sendo vacinados, e aí vai dar uma maior segurança, né? E já a vacina chega até para as pessoas que são alunos, né? Porque nós já temos municípios que já está vacinando até os jovens, né? Aqui a gente está nos profissionais da educação, no Ceará, né? Da educação básica. Não chegou na gente ainda, mas está na iminência de chegar, né? Os profissionais da educação do ensino superior. Regina, as escolas particulares já começaram até o 9º ano, presencial. Uhum. Ah, tá internando é o período, né? Semestre. Mas é a quantidade total de aluno ou é uma parte um dia, uma parte outra? Não. Tem que ser reduzido. Tem que ser reduzido. Não pode ter aglomeração ainda não. Mesmo que a gente receba a vacinação, porque assim, quem toma vacina pega a Covid, né? Pode pegar a Covid. Já temos vários casos de pessoas que pegaram a Covid. A vacinação é uma certa segurança que a pessoa pode não ter, pode não pegar e pode, se pegar, ter fatores mais leves. Já é, uma vantagem, né? Minha sogra tomou a segunda dose e se contaminou logo em seguida. Teve Covid, mas já se recuperou. Samuel Hilo, nosso professor, também tomou as doses e pegou Covid, depois da segunda dose. Mas deu leve, né? Pois é, eu acho que com licença, Ivo. E tem gente que toma as 2 doses e morre. Marciana, mas eu acho que é bem menos, né? A quantidade, está sendo bem menos a quantidade de pessoas que estão morrendo, bem menos mesmo. Não, com certeza, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o Brasil tem um estudo avançadíssimo na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Vocês viram aquela cidade? Ela tem, acho que 45 mil habitantes, né? E vacinaram a cidade em massa. Eu acho que mais de 60% da população foi vacinada. Não tem ninguém na UTI, não tem, os casos de contaminação diminuíram significativamente, e caso alguém tenha contágio, os sintomas são leves. O que prova, e lá eles não barraram a cidade, porque a pesquisa foi para ver se as pessoas podiam circular em outras cidades e mesmo assim não se contaminarem, né? E uma cidade vizinha, que é Ribeirão Preto, lá a pandemia tá horrível. Houve até lockdown aí umas semanas atrás, de tão sério que estava a pandemia, os leitos de UTI todos ocupados, mas mesmo as pessoas lá de Serrana irem trabalhar, né? Nessas cidades e em outras lá da região, como Ribeirão Preto, não se contaminaram. O que demonstra que, quando nós tivermos mais de 60% da população brasileira vacinada, a pandemia, ela tende a se controlar. O que nós não podemos nos iludir é que o vírus, ele não vai mais sair da humanidade, entendeu? Porque todas as outras pandemias que já aconteceram, os vírus continuam, mas sob controle, entendeu? Sempre é como a gripe. Você sabia que a gripe é um vírus? É verdade, tanto é que a vacina da Covid, né, ela vai entrar aí na campanha de imunização. Todo ano a gente vai ter que tomar ela. Exatamente. Aí a gente não sabe de em quanto tempo teremos que nos imunizar. Por exemplo, o sarampo, a gente já descobriu que o sarampo toma uma vez e já era, né? Mas a Covid, nós não sabemos a eficácia, o tempo, né, de eficácia dela, de efetividade. Nós só vamos saber o tempo de efetividade quando passar o tempo, né? Não tem nem como saber, né?
não existe, eu acredito que não tem nem pessoas que foram vacinadas há um ano, não tem, porque nem tinha vacina, né? Eu não sei aqui mais ou menos qual datar para vocês, mas vocês podem pesquisar qual foi a primeira pessoa no mundo a ser vacinada, né? E aí já tem esse tempo e esse grupo está sendo estudado. Foi vacinado um grupo de pessoas, né? E nós estamos com um ano e pouco de pandemia apenas, né? Ei, Ivo, tu falou de outras pandemias, mas as outras pandemias que teve deve estar com muitos anos, né? Não, Não. pode ser agora. Pode ser agora. Não, Ivo, tu entendeu não o que eu quis dizer? As outras pandemias que já existiu, Sim, tá com muitos anos que aconteceu, né? nós não tivemos, eu que sou novíssimo, né? 25 anos. Eu não vi nenhuma pandemia, né? Eu acho que nós tivemos. E o bom pra gente é que a ciência ela tá mais avançada, então a gente tá tendo sorte, porque antigamente não tinha esse estudo todo. Nós estamos tendo muita sorte, porque a pandemia aconteceu em um período onde a ciência está muito avançada. Gente, passava-se 10 ou 20 anos para se conseguir uma vacina. Nós conseguimos a vacina dentro da pandemia, né? Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Foi uma grande conquista, né? Estamos mais preparados. Mas, infelizmente, do ponto de vista educacional, muito despreparados, né? Houve muita resistência de chefes de Estado de implementar o que a saúde, né, colocou como medida de segurança. Continue usando máscara, viu, pessoal? Olha aqui as metas como são interessantes para a educação. E tu falando aí, hoje uma pessoa comentou que disse que no Cariri tem 36 pessoas na fila de espera pela UTI. 36 pessoas. Acho que de ontem pra cá. Não, tá horrível lá em Juazeiro. Horrível a pandemia. E aqui em Iguatu também tá, viu? Tá descontrolada. Eu não sei a porcentagem, mas você pode procurar aí na internet que tem no site da Secretaria da Educação, da Saúde. Eles informam. Semana passada, mais de 80% estava. Porque Iguatu atende a mais de 20 municípios. Porque a saúde, ela não é municipal, ela é estadual. E o SUS, ele é federal. Então, se um doente vem lá de Parambu, de Mombaça, daquela cidade lá de cima, tem que ser atendido aqui na UTI de Iguatu. Exatamente. Tem gente aqui do Iguatu que está sendo transferido para Xeramubim, Xadá. Onde tem vaga, eles mandam. Onde tem vaga, o sistema. Aliás, gente, o SUS é muito organizado. É muito. A estrutura do SUS, ela é maravilhosa, né? Infelizmente, a gente tem o problema da má gestão e o problema também ainda de recursos, né? Mas mais de má gestão do que de recursos. Pronto por hoje? Hã? Tá ok por hoje? Vamos se divertir mais, ainda tem uma atividade. Peraí, se comportem. Só mostrar aqui, esses documentos vocês podem olhar, né? As metas todas, mas eu queria só mostrar aqui mais uma. Deixa eu ver aqui. Cidades sustentáveis, que é a 11, né? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Olha que coisa linda, né? Olha um dado de 2014, 54% da população mundial vivia em áreas urbanas, com projeção para 66% em 2050. Em 2030, são estimados
são estimadas 41 metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. É gente, menino, morando nas cidades, né? Pensa que a pobreza, ela não está nos grandes centros urbanos? Está sim, né? Agora vamos para o exercício. Rapidinho a gente responde. Todo mundo muito feliz. Registra sua presença lá por meio do exercício. Deixa eu parar de apresentar aqui para poder mostrar outra tela para vocês. Tá todo mundo aí no Brasil ainda? Tá. Navegue na agenda, viu? Sim. Eu coloquei o link lá no grupo, porque assim, além de ser conteúdo de prova, que isso não é o mais importante, mas só para constar aqui, né? É também importantíssimo que vocês saibam sobre esses ODS, sobre as agendas mundiais. Eu creio que, por meio desse exercício, a gente vai entender melhor a questão da aplicabilidade. Poxa, cadê tu? E é pra nós fazer a tarefinha, não? Tu vai passar a Quem é que tarefinha? está aí? Eu, Marcelo. Estou procurando aqui o exercício. Achei. Deixa eu ver. Vou botar o link para vocês entrarem. Tá todo mundo aí no Brasil? Sim. Tá. Sim, Trilinho. Olha aí no grupo o link. É para ir lá responder e depois voltar? Não dá para vocês ficarem na tela, não? Não entrou ninguém. Já entraram alguém? Não entrou ninguém ainda. Eu tô no celular, vou tentar aqui. Quando entrou todo mundo, quando entrar todo mundo, eu dou o start. Seis pessoas. Ivo, não tá aparecendo meu nome aí, não?
Você botou seu nome, foi? Foi. A rica. Pronto, Tá? pessoal? Pronto, pode dar start. Pode dar estorca aí que eu quero fazer. Bora lá. Marciana Rica. Iva, aqui no meu tá aparecendo é o nome das meninas. Tá certo isso? Que menina? Marciana, Lúcia, tá aparecendo uma página com o nome das meninas. E é. Eu acho que tá certo, né, não? Que o nosso... Bora lá, vai começar. Eu posso passar a qualquer momento, viu? Tá em 2 minutos, mas... Preservar o meio ambiente, cuidar do nosso bem maior. É preciso cuidar da natureza para termos um mundo melhor, em saúde. 2 pessoas faltam responder. Tenha fé, acredite e confie. Tudo bem, rico. Vamos ver essa. Falta só uma participante. Uf.
Por que é verdadeiro? Agenda pós 2015? Oi? Porque eu acertei, Lúcia. Não, Também não não é verdadeiro, entendi. não. Também não entendi. Como Não é? entendi. Depois explica essa daí, porque que eu errei essa questão. Tá certo. De repente pode ser um erro até do próprio sistema, né? Na hora. Aqui é facinho, né? Pelo amor de Cristo. Tudo bem, são 17 objetivos. Tudo feito. Ricas. Micaele tá na frente, viu? Quem vai passar a Micaele? Pronto, né? Todos responderam. Falta um ainda. Bora. E meu pai sem querer. Agora eu vou arrastando. Tô no celular. Uf. Tudo feito. Próximo slide. Micaele disparada. Rica. Todo mundo afiadinho aí, né?
Como é que tá as bonitas? Falta uma Jurema. Tio Ciliano. Não, pode fazer que eu já me perdi. Já se perdeu? Não, pode entrar de novo, viu? Aí na próxima você brinca. Entre no link de novo, tá bom? Tudo feito. Jusciliano ainda está? Tá. Olha aí como você tá rica, já respondeu. Acertaram? Vê. Tudo rico. O seu Roberta passou, hein? Tá rico.
botar de novo. Não, tá certo. Posso mandar sim, Martinha. A outra eu errei sem querer, apertei errado. Ah, sem querer querendo. Sem querer mesmo, né, Salve? Ei, a minha parou na 13. Não terminou tudo, não. São Me 15. parou Não, agora. terminou não. Ei, Lúcia, eu apertei uma sem querer também, igual a tua. Na minha contagem eu só errei uma. Só aquela segunda questão. Vamos já desmistificar, né, o que foi que aconteceu. Vai ter de novo ou já terminou? Não, tá aí, para vocês escreverem a palavra. Eu já vi foi sair. Quem saiu? Eu. E essa palavra tem que ter todos esses pontinhos, as letras. Deixa de letra? 3, 4, 5, 6, 7. Não. Não. Ou será? O que os objetivos tentam fazer? Uf. Quem respondeu? Jurema só. Jurema e Expedita. Melhorar, né? Quem colocou melhorar ficou rica. A última. Vai, Marciana, responde. Pronto. Vamos ver o vencedor. Lúcia Roberta. E eu ganhei o quê? Nada. Muito conhecimento, expertise tecnológica, tanta coisa, né? É sério que eu ganhei, eu errei tudo. Mesmo assim você ganhou. Qual é o dilema mesmo da questão para a gente resolver aqui? Deixa eu abrir aqui o exercício de novo. É a questão 2, viu, eu acho. É, eu acho que a 2 ou a 3. Que fala da agenda Pro 15, 190 e poucos países. Depois tu diz qual era a palavrinha daquele tracinho. Melhorar, Marciana. Melhorar o Brasil. Daquele tanto de traço, só para melhorar. Não é traço, não, mas são os pontinhos, mulher. É os pontinhos, é a linha pontilhada, não é contínua, né?
Daquele tanto de underline, só para o teu nome melhor, era para ruim, era o teu nome. Nada não, Marciano, o que vale é a intenção. Para a intenção, Juscelino Riga. Quem é que lembra como é? Que falar da Agenda 2015. Essa aqui, né, ó. Tá Tô aparecendo vendo ainda não. É porque eu não estou apresentando a tela, né? Ai, só tô olhando e querendo que a gente saiba. Não, é de marra, não? Negócio desse. Pronto, a riqueza aí. Tá como falso ou verdadeiro? Vocês marcaram o quê? Pronto, eu marquei falso. Também Eu marquei não vi falso. a agenda após 2015. Pronto. Vocês vão ler o documento. Eu mandei para vocês já. E vão descobrir se realmente essa questão está certa ou errada, né? Se vocês vão descobrir. Tem essa denominação mesmo? Agenda pós 2015? Nós tratamos hoje de Agenda 21 e Agenda 2030. Mas, Pois é, por isso que eu não sabia dessa daí, quem não falou. muitas vezes, né, os estudiosos dão nomenclaturas e também dão termos para assemelhar a termos já existentes, né? Aí fica a incógnita para a gente resolver a posteriori. Vamos pousar para a foto. Cadê o povo e as povas? Virgínia, Anaclécia, Lúcia, Oi, tô aqui. risco de Covid, mas você vai ficar bem. Gessiliane, cadê minha vizinha? Marciana, mostra o seu salão, faça o merchandising. Ana Clécia já abriu a câmera. Cadê Micaele no Brasil? Pode botar a foto em Micaele. Lúcia Roberta já está com um sorrisão, viu? Chega, estremece o mundo. Ai, Micaela, riqueza. Giane, Brasil, vizinha minha. Vai, Virgínia, que a tua... 1, 2, 3 e já. Sorriso. Só ficou sem Gilci. Vou colocar no Instagram. Tá bom? Ok, boa noite, obrigada. Quem Boa noite. curtir, me marcar, eu reposto também, tá bom? Deus Tá guarde bom. a vida de vocês. Amém, amém. Tchau. Amém, boa noite, bom descanso. Obrigado.